Paz e graça para você ligado na rede internacional de televisão. Nessa hora, começa o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de cada noite da semana. Educar filhos nunca foi fácil, mas sempre causou muita discussão. Os nossos filhos são sempre muito bem educados e os filhos dos outros são sempre muito mal educados. Não é verdade? Pois é. Nos tempos de hoje, tempos modernos, em que as crianças não respeitam mais nada nem ninguém, a culpa é dos pais que não educam como antigamente. Antigamente que era bom, qualquer coisa, sinta na criança. Os tempos mudaram e mudaram muito. Agora existe até a famosa lei da palmada, que está para ser votada no Congresso Nacional, que proíbe, não é? E que coíbe a aplicação de castigos físicos de qualquer natureza nas crianças e nos adolescentes. A educação não mais poderá contar com aquilo que a Bíblia chama de vara. Lá no livro de Provérbios há vários versículos em que o autor sagrado exorta o pai a fustigar, como diz a versão revista e corrigida, o filho com a vara, para desviá-lo dos maus caminhos e para evitar que ele se transforme numa pessoa nociva à sociedade. O fato é que antigamente as crianças batendo nelas, mas muitos pais exageravam terrivelmente nos castigos físicos, o que deu ensejo à proibição ou ao desejo de se proibir esse tipo de educação. E aí, como é que fica? Se a lei da palmada passar no Brasil, os pais estão preparados para aplicá-la? Inclusive os cristãos que defendem o uso do castigo físico com base nas escrituras. Castigo físico é lógico, aplicado com bom senso, com inteligência, com equilíbrio e com sabedoria. A questão é polêmica e por isso mesmo nós vamos discuti-la agora com a sua ajuda. Está no ar o Vejam Só. Olá, estamos com muita alegria mais uma edição do programa Vejam Só, que é uma produção da Rede Internacional de Televisão, transmitida para todo o Brasil e também para as 3 Américas, América do Norte, Central e do Sul, além do continente europeu e uma parte da Ásia que recebem o sinal da RIT. A todos os telespectadores, as nossas boas-vindas. Para conversar conosco sobre a Lei da Palmada e as suas implicações, né, nós trouxemos a psicóloga e diretora do Centro Renovo, a irmã Inês Martins de Oliveira. Como vai a senhora? Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda. Muito bom estar aqui com vocês hoje. E mais uma vez o reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e diretor do seminário José Manuel da Conceição. Como vai, reverendo? Tudo bem. Tudo bem? Alegria. Seja bem-vindo. Obrigado. Professora Inês, a senhora está estreando no Vejam Só, hoje é a primeira vez que a senhora vem, né? É verdade. A senhora é diretora do Centro Renovo. O que é o Centro Renovo? O Centro Renovo é de educação por princípios bíblicos. Existe esse ano, é o 19º ano da escola. Educação por princípios bíblicos é uma educação formatada nos Estados Unidos, na verdade, em cima de estudos de personalidades que compuseram a nação americana, especialmente a Constituição americana. Esses princípios foram levantados como uma filosofia de educação que visa treinar a mente do aluno para discernir a verdade do erro. E que, como eu costumo dizer, nós temos um currículo bíblico, mas temos a palavra de Deus para iluminar este currículo, formando na mente da criança uma mentalidade cristã, que a gente chama de uma cosmovisão cristã. Então a criança aprende a adorar a Deus por todas as matérias do currículo, que na verdade tudo que Deus criou. Né? Tudo que se estuda na Mas é um currículo igual convencional, um currículo convencional. A criança aprende matemática, história, geografia, ciências, tudo. Só que com muito mais precisão, porque ela pesquisa as coisas, as matérias do currículo, mas ela pesquisa também o que Deus pensa sobre aquele assunto. Qual que é a idade das crianças do Centro Renovo? De 3 a 14 anos, 13 anos, porque a educação infantil e ensino fundamental. E a senhora é de alguma igreja cristã? Sou. Igreja Cristã da Família? Isso, Igreja Cristã da Família. E onde fica a igreja que a senhora frequenta? A minha unidade onde eu frequento fica no Campo Belo. Sabe o endereço? Sim, Vieira de Moraes 310. Perto do aeroporto lá, Pertinho né? do aeroporto. Muito obrigado pela presença da senhora. Prazer é todo meu. Reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, o senhor também é professor, só que de gente um pouquinho mais crescidinha, né? É verdade. Qual a idade dos seus alunos?
De 18 a 60. São adultos que vão para o José Manuel da Conceição, Escola de Teologia da Igreja Presbiteriana do Brasil. O senhor é diretor lá. Sou. O senhor é casado? Casado. Tem filhos? 2 filhos. Qual a idade deles? O Davi tem 4, a Bianca tem 1. Que legal. Sim, são novinhos. Dois pequenininhos. É. E a igreja presbiteriana que o senhor pastoreia? É a Avenida Leonardo da Vinci, 2114, Vila Guarani. Vizinho da igreja que o senhor pastoreou lá. Pertinho da estação Jabaquara do metrô? Isso. Beleza. Muito obrigado mais uma vez pela presença do senhor. Bom, você vai assistir agora uma matéria, deixa eu dar uma preparada em você. A matéria é preparada pela repórter Carla Viana, vai apresentar a questão da lei da palmada. A maioria esmagadora dos evangélicos, ela é a favor do castigo físico por conta daquilo que a Bíblia ensina lá no livro de Provérbios, né? E muitas vezes, nós evangélicos equilibrados, temos a tendência de achar que todo mundo é igual. E não é verdade. Você vai ver na matéria, se você tiver criança assistindo aí, tira a criança da sala agora, porque as cenas às vezes podem ser interpretadas como um pouco fortes, embora tenham corrido na internet, uma das campeãs aí de acesso pela internet. Você vai ver exemplo de um excesso feito por um cristão americano, tal, juiz de direito, e que são imagens um pouquinho perturbadoras, mas que vão nos ajudar a entender exatamente a questão da dose em relação à lei ou em relação àquilo que a Bíblia diz. Vamos ver. Se o seu filho fala sem parar, é excessivamente inquieto, distrai-se facilmente com qualquer estímulo externo ou envolve-se em situações perigosas sem se dar conta das consequências, muita atenção! Ele pode ser uma criança hiperativa. Também chamada de transtorno de déficit de atenção, a hiperatividade caracteriza-se pela impulsividade e desatenção. Comportamentos quase imperceptíveis, já que a maioria das crianças apresenta um grau de agitação normal relacionado ao próprio desenvolvimento. Mas bem orientada, a criança hiperativa aprende a controlar e canalizar sua energia para atividades construtivas. Por outro lado, a hiperatividade anormal não tem nada a ver com o comportamento de crianças mal criadas e desobedientes, que de vez em quando precisam de um corretivo. Porém, sem exageros, como mostram estas cenas que chocaram a opinião pública no início do mês. O pai, um juiz americano, pune violentamente a filha por tê-lo desobedecido ao baixar músicas e jogos da internet, desrespeitando as leis de direitos autorais. São quase 8 minutos de golpes e agressões. A adolescente grita e pede para o pai parar. O espancamento foi registrado em 2004, mas só agora, independente, 3 anos, é que a jovem resolveu torná-lo público. O pai da garota não foi indiciado, porque o prazo de prescrição para casos de violência sobre menores é de 5 anos no Texas. No Brasil, a Câmara dos Deputados está analisando e deve aprovar no próximo mês uma lei que proíbe os pais disciplinarem seus filhos com prática de castigos corporais ou tratamentos degradantes. Chamada Lei da Palmada, caso seja aprovada, ou vejam só debate se os pais estão preparados para cumpri-la. Tá aí. Você assistiu a mais uma bela reportagem da repórter Carla Viana, parabéns, e que ilustra bastante bem, né, o que a gente vai discutir hoje. Então a gente não está discutindo se uma chineladinha por cima da fralda para tirar poeira é proibido ou não, né? Enfim, mas o que a Bíblia quer dizer quando fala do uso necessário da vara para a educação do filho e qual a intenção da lei da palmada que está para ser votada no Congresso Nacional. É hora de falarmos a respeito e discutirmos educação, né? Acima de tudo, a mais importante atividade dos pais, principalmente na tenra infância dos filhos.
E você participa, como sempre, pelo telefone ou pela internet. 3337-5886 em São Paulo. Então não esqueça do 0 operadora 11 ou vejamsó.com.br. E você participando, ganha prêmios, né? Se for sorteado, basta participar. Professora Inês Martins de Oliveira, a irmã é cristã, da Igreja Cristã da Família, né? Que tem participação na escola, da qual a senhora é diretora e psicóloga. A senhora é mãe? Não. E o que a senhora pensa a respeito dessa questão da lei da palmada? Olha, a lei da palmada, ela revela uma preocupação da sociedade, eu acredito que sim. O problema é que ela é muito estrita. Eu acho que a preocupação é válida de coibir cenas como nós acabamos de ver, acontece no Brasil. Eu peguei uma pesquisa hoje na internet de 28 mil crianças são espancadas ou violentadas por dia no Brasil. A cada 1 hora morre uma criança vítima de violência no Brasil. Então a preocupação, ela é legítima. O problema é que ela vai até um ponto tão estreito em que ela tira o poder que eu considero inalienável da família de corrigir o seu filho. Então, é uma questão muito delicada, porque a lei ela precisa existir para o excesso e não para a regra. Então, a lei deve coibir o excesso. É aquele tipo de coisa, tem que haver uma lei para, porque tem que haver alguém que defenda as crianças. Os pais não conseguem defendê-la, que é a função primordial da família. Então, a lei ela tem a sua validade, mas ela está pisando num terreno perigoso, porque está tirando um direito inalienável da família de corrigir o seu filho. E as crianças realmente são muito diferentes. Hoje já existem estudos de que existem pelo menos 9 características que diferenciam um bebê ao nascer. As mães sabem disso. A mãe que tem mais de um filho pega uma criança e uma criança se alinha no colo, a outra já rejeita, ela demora para se ajustar ao colo da mãe. Então, vai desde o nível de atividade, interesse, passividade, concordância, ritmo, sono, vigília. São mais de 9 diferenças que caracterizam os bebês. E, às vezes, os pais não estão cientes dessas diferenças. Uma dificuldade que eu acho com relação à família e que a lei não está privilegiando é do pai entender aquilo que é irresponsabilidade da criança e aquilo que é conta. Muitos pais não sabem discernir a irresponsabilidade. Ela esqueceu o dia da prova, ela esqueceu o casaco na escola, ela perdeu o chinelo na calçada, e as crianças apanham por esses motivos. A afronta é diferente. A afronta é quando o pai estabelece um limite extremamente claro para a criança. Ela sabe que aquilo é até onde ela pode ir. Até tem um exemplo de um pai que foi a um estádio assistir um jogo de beisebol e disse à criança, o estádio estava meio vazio, ele disse, você pode ir até aquela linha. E tinha uma arquibancada enorme para ela brincar. Então, imediatamente, ele levou ela até ali e falou, até aqui você pode ir, daqui para lá você não pode, porque até aqui eu posso te ver. Ela imediatamente, quando o pai largou, antes que ele voltasse para o lugar, ela pôs o pé na linha e olhou para trás. Como quem disse, se eu for até a lei, o que você vai fazer? Imediatamente ele falou, venha para cá, porque se você for depois a gente passar dessa linha, você vai se ver comigo. Ou seja, a criança, ela nasce, eu acho que pelo próprio instinto humano, com vontade de quebrar as regras, que tem a ver com a nossa caída, né? De quebrar as regras, e ela sempre vai testar essas regras. Desafiar, né? Então a lei ela tem o seu valor, mas ela também tem o seu perigo, que é uma coisa para a gente discutir muito ainda. Muito obrigado, professor. Daqui a pouco eu quero fazer algumas perguntas bem práticas a respeito de como a senhora vê essas questões todas no dia a dia da escola, lidando com alunos e com pais. Sim. E com professores. Sim. Geralmente quase doidos. Reverendo Ageu Cirilo Magalhães Júnior, o senhor, além de pai, é diretor de uma faculdade de teologia, que vai formar pastores, e que forma pastores, forma líderes, pessoas que vão ter que ensinar outros pais e mães a educarem seus filhos. Como é que o senhor vê essa questão da lei da palmada? Essa lei da palmada é uma interferência do Estado, como a irmã falou, na educação dos pais. Os pais, eles são os responsáveis pela criança, e o Estado, muitas vezes, quer interferir, não é? Aliás, o Estado brasileiro, ele é muito hábil nessa questão. Ele quer ensinar sexo às nossas crianças pequenas. Eles levam material promíscuo muitas vezes para dentro da sala de aula. Há muitos casos aí de pais que reclamaram com os seus diretores
nos órgãos de ensino da sua cidade, porque os filhos com 7, 8 anos receberam material chamado didático ensinando promiscuidade. E agora o Estado vem com essa lei, que deveria ser uma lei para coibir a violência. E, aliás, me parece que o Estatuto da Criança já proíbe a violência, não é? Mas querem criar uma lei para amordaçar e amarrar os pais de exercer o direito que é dos pais. Isso para o povo cristão, de uma forma geral, é uma violência muito grande. É o Estado violentando a própria família. Então, aqueles que pela palavra sabem desde muito cedo que a palavra nos dá base para, é lógico, a Bíblia fala em disciplina e admoestação. Então, a Bíblia nos dá a orientação de que nós devemos falar com os nossos filhos. E como a irmã falou, há crianças que não vão necessitar de uma disciplina física. Eu tenho uma prima que ela passou a vida inteira, ela nunca apanhou e nunca deu problema, não é? Esse que vos fala teve que receber muitas surras para entrar no eixo. Muitas mesmo. Apanhava da mãe e depois apanhava do pai. E graças a Deus por cada surra que eu recebi. Graças a Deus. Porque a gente sabe o que nós somos, né? Então, há diferenças e a gente tem que entender que a Bíblia fala sobre a admoestação, vá na palavra, e há momentos em que a palmada, a vara, como diz a palavra, tem que ser usado para o bem da criança. Deus é o exemplo maior nosso. Deus nos disciplina para aproveitamento. E Ele é o grande Pai que ensina pais pelo mesmo caminho. O senhor está com a Bíblia aberta? Tem algum texto aí que o senhor queira ler? Tem vários aqui, mas Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Então, quem ama, disciplina. Quem o ama, cedo disciplina. Muito bem. Você ouviu a primeira manifestação dos nossos dois convidados. Quero ouvir a sua opinião também. 3337-5886 ou vejamsó.com.br. Inclusive, se você quiser, pode me ajudar, né? Enviando perguntas para os nossos convidados. O Luiz Xavier, de Boa Nova, na Bahia, diz assim: graça e paz. Apesar de alguns cristãos pegarem o versículo de Provérbios 13, 24, que o reverendo Agil acabou de ler, né? E alguns outros textos, e quererem resolver os problemas na pancada, só vai agravar ainda mais. Isso era no passado, seu antigo. Melhor o diálogo e privar as crianças de algumas coisas que eles gostam por um período. Já a Jeane Jesus Souza, de Santa Luz, na Bahia, ela diz que acredita que os pais não estejam preparados, não saberão como agir. Ela diz: acho que muitos pais nunca nem pensaram no assunto. Já o pastor Cleverson Pereira do Vale, lá de Arthur Nogueira, em São Paulo, creio que sim, os pais têm a responsabilidade de educar e disciplinar os filhos. Caso passe a lei da palmada, não haverá dificuldade. O que não podemos admitir é espancamento, tratamento truculento com os filhos. Pais equilibrados vão continuar impondo limites e quando esses forem ultrapassados, aí sim, a palmada ou a vara, né, será aplicada.